Saudações, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal Alcaté dos Livros. Faz uma semaninha que não sai vídeo aqui no canal, mas também, teve carnaval. Então já deixo claro pro pessoal que se eu não tiver vídeo gravado, eu pego as minhas folgas. Até porque eu trabalho todo dia, o dia inteiro, como a maioria das pessoas fazem. Então, quando tiver um feriadão como o carnaval, por exemplo, se não tiver vídeo gravado, eu me abstenho de fazer vídeo pro canal. Até porque, no momento, o canal não é monetizado, então ele não dá nenhuma renda pra mim. Então eu faço basicamente porque eu gosto de fazer. Se um dia o canal estiver monetizado e estiver dando dinheiro ou renda, aí eu vou encarar mais como um trabalho. Mas vamos à resenha de hoje. Pessoal, hoje estou trazendo para vocês um clássico estadunidense da literatura que se chama O Grande Gatsby, de Scott Fitzgerald, ou Fitzgerald. Para quem não conhece, esse livro ele é muito falado, inclusive, mas eu nunca tinha lido. Inclusive teve a adaptação para o cinema, mas eu também não vi o filme, para ser bem sincero. Então decidi pegar este livro para ver se realmente é bom, para entender um pouco mais da história, do contexto do livro, dei uma pesquisada legal e até que me surpreendeu. Francis Scott Key Fitzgerald, ou mais conhecido como Scott Fitzgerald, nasceu no dia 24 de setembro de 1896, em St. Paul, nos Estados Unidos. Ele foi um romancista, um ensaísta e um contista norte-americano. Ele é mais conhecido pelos seus romances que descrevem uma extravagância da época, os excessos de gastos e de luxo da era do jazz. Durante sua vida, ele publicou 4 romances, 4 coleções de histórias e 164 contos. Embora tenha alcançado um certo sucesso e seu nome estava bem famoso na década de 20, ele só foi aclamado pela crítica depois de sua morte, e atualmente ele é aclamado como um dos maiores escritores norte-americanos do século XX. Scott Fitzgerald faleceu no dia 21 de dezembro de 1940 em Hollywood. Originalmente, o livro foi publicado em 1925, e esta aqui é a edição da Príncipes de 2020 e conta com a tradução do Bruno Amorim. As fontes são bem agradáveis para a leitura, tem um fundo amarelado, daquele jeitinho que eu gosto. Então, é uma edição bem confortável para ler. O livro é narrado para a gente pelo personagem chamado Nick Carraway, que é um rapaz que tenta ganhar a vida no mercado financeiro em Nova York, que já naquela época era um centro financeiro muito famoso e muito cobiçado para se tentar subir na vida. O Nick Carraway, por uma questão de sorte e alguns acontecimentos, ele acaba conseguindo alugar um apartamentinho bem barato do lado da casa de um extravagante milionário chamado Gatsby. O Gatsby dava festas muito luxuosas, extravagantes e gigantescas para as pessoas da cidade frequentarem. No início do livro há um certo mistério sobre o Gatsby e várias teorias de vários personagens de qual o passado dele, de como ele ficou tão rico desse jeito, quem é essa pessoa. Então sempre roda um mistério do grande Gatsby. A gente tem que só tocar num pontinho que as festas do Gatsby eram regadas a muito álcool, tinha muito drink, muita bebida alcoólica. E na década de 20 era proibido você comercializar, vender ou beber também. Então a gente já nota nessa crítica que o Fitzgerald faz que os ricos bebiam muito e publicamente. E nunca batia a polícia, nunca ninguém era preso, nada era fechado. Ou seja, os ricos, já nessa época extravagante e luxuosa, faziam mais ou menos o que eles queriam e a lei não chegava com peso para ninguém. Um outro ponto importante que vale a pena a gente se situar no livro para entender mais o contexto é que os acontecimentos se passam na era do jazz. O que foi isso? Foi um período em que o jazz ficou culturalmente popular. Na década de 10, o jazz era mal visto porque era música de negro. Porém, na década de 20 e de 30, o jazz fez muito sucesso. Tanto é que depois ganhou uma certa popularidade em vários lugares do mundo também. Mas as repercussões culturais foram mais sentidas nos Estados Unidos. Porém, vamos lembrar que mesmo o jazz tendo saído da marginalidade para o gosto popular, as pessoas negras não tinham saído ainda da marginalidade. Tanto é que você tinha muitas bandas de jazz de pessoas brancas, e as pessoas negras não podiam tocar na maioria dos lugares, ou frequentar lugares que tocavam jazz. Então muitos músicos negros, por mais talentosos que eles fossem, eles não podiam tocar nos locais dos brancos. E isso durou muito tempo, mesmo depois dessa época. Um outro ponto que eu vou tocar nesse livro, já que estamos falando sobre esse assunto, é que há uma passagem bem racista neste livro. É uma referência enquanto Gatsby
tá junto com o personagem Nick Carraway, eles estão correndo com um carro nas ruas de Nova York. Aparece uma limusine com um chofer branco e 3 pessoas pretas sendo levadas. No livro, o personagem do Fitzgerald faz uma referência racista em como chamar essas pessoas. Na edição daqui, eles mudaram para pessoas pretas, mas há um asterisco e na parte do rodapé a gente consegue ver qual foi o termo original utilizado, e no livro fala que era um termo muito racista na época e era feito para chamar as pessoas pretas de forma ofensiva. Eles especificaram que era uma expressão extremamente preconceituosa usada nos Estados Unidos. E eu só vou fazer uma nota sobre isso, porque como um pretenso historiador, eu acho que é a forma correta de se referir a livros. A gente pode até mudar alguns conteúdos diretamente do texto, mas tem que ter uma nota de rodapé dizendo o que estava escrito originalmente. A gente não tem que apagar história, né? A gente apagar a história é dizer que isso não aconteceu. E para as lutas das minorias atuais, temos que deixar bem claro o que aconteceu para que não seja repetido. Também é legal a gente lembrar que na época desta história, existia uma fartura econômica muito excessiva nos Estados Unidos, um desperdício muito grande de tudo. Era excesso e luxo para quem tinha muito dinheiro, mais do que hoje em dia. Claro, vamos salientar também que isso era a custas de outros países, né, da miséria de outros povos, o que não muda muito o cenário atual também. O personagem Nick Carraway acaba conhecendo o Gatsby. E o Gatsby, no início do livro, conta pro Nick que tem um grande amor da vida dele que ele nunca esqueceu. Esse amor se chama Daisy, que por coincidência, mas nem tanto, é a prima do Nick. A Daisy é casada com outro homem, também milionário extravagante, abertamente racista, supremacista e não muito inteligente, o que é de se esperar. E os dois têm uma filha pequena. Gatsby conta pro Nick que quando ele conheceu a Daisy, ele era muito jovem, ele não tinha nada, era uma pessoa muito pobre. E a Daisy já era uma menina muito rica, de uma classe social muito elevada. E por várias coisas do destino, e sociais também, e econômicas, o Gatsby acaba tendo que ir embora, se separa da Daisy. E depois de vários anos, né, ela acaba se casando com o Tom Buchanan, que é esse cara racista, rico, forte, meio burro. O Nick percebe então que o Gatsby ama muito a Daisy ainda, ele não é louco de amor por ela. E mesmo ela sendo casada, mesmo tendo uma filha, ele ainda quer a Daisy para ele. E sim, é exatamente dessa forma, ele quer para ele, mas vamos chegar lá. O Nick Carraway, então, nosso narrador, ele concorda em fazer os dois se encontrarem na casa dele. Então ele vai deixar a casa, vai chamar os dois para o encontro e vai sair da casa para os dois conversarem. A princípio parece que é uma história de amor, mas o livro vai caminhando para um buraco muito mais embaixo. Esse personagem, o Gatsby, ele vem de uma expressão, inclusive uma crítica que o Fitzgerald faz no livro, dessa imagem que as pessoas têm de enaltecer pessoas ricas, como se pessoas ricas trabalhassem muito para chegar lá. O Gatsby, ele realmente era pobre e enriqueceu muito, mas no livro dá a entender que talvez não foi de maneira muito honesta. É claro, ninguém enriquece de maneira honesta, a gente sabe disso, pelo menos não tanto assim quanto o Gatsby, mas o livro não especifica como ele ganhou dinheiro, mas a gente vai reparar que tem algumas coisas erradas pelos contatos que o Gatsby tem que o Nick acaba conhecendo e por algumas denúncias e fofocas que as pessoas fazem em detrimento de como ele ganhou dinheiro com quem ele está envolvido. Mas enfim, a crítica do Fitzgerald é desse enaltecimento de pessoas ricas, de a gente achar que pessoas ricas são melhores, elas são boas, elas são íntegras. E o livro vai contando que não é muito bem assim. Ele mostra o quanto essas pessoas ricas são fúteis, o quanto elas são vazias, o quanto elas ostentam, desperdiçam, gastam em excesso, o quanto elas têm opiniões ridículas ou completamente fora da realidade. Então o Gatsby é o cara que veio de baixo e realmente ficou rico. O que também é uma crítica, porque nessa época já, nos Estados Unidos, você tinha uma ilusão de que se você fosse para Nova York, fosse bem sucedido, você viraria um milionário, você teria tudo. Além disso, o Gatsby parece que realmente ele ama a Daisy, genuinamente ele ama a Daisy. Mas não é somente isso. De certa forma, ele possui uma certa obsessão por ela, colocando a Daisy como o ideal de vida a ser possuído, o último prêmio a ser conquistado. A Daisy ela é apresentada como uma mulher em que cativa todo mundo, não porque ela é legal, mas porque ela surge de um ideal de uma pessoa rica, ela tem um jeito de pessoa rica. O Nick Carraway fala no livro, inclusive, que até a voz dela parece que emana dinheiro. É um ideal a ser possuído, é um troféu. Isso mostra pra gente o outro lado do Gatsby. Então ele enriqueceu
E a gente acaba descobrindo que as festas que ele dá é na esperança que a Daisy um dia vá nessas festas e fique impressionada. E pergunte quem é esse Gatsby e veja que é ele, né? O amor antigo da vida dela. Então há uma certa obsessão estranha no livro e isso vai descambelando pro resto da história. Mais sobre a Daisy também, ela é uma mulher de sentimentos muito inconstantes. Ela varia muito o que ela está sentindo de acordo com o momento e com o interesse dela. É uma pessoa interesseira, não é inocente e conquista todo mundo ao redor dela. A outra coisa é que o Gatsby fantasia muito com uma imagem da Daisy que ele tinha lá atrás. Então ele não conhece realmente a Daisy e ele age no livro como se conhecesse, entendesse tudo que ela sente e como ela vai agir. E não é bem assim que as coisas acontecem, porque na vida não é assim que as coisas acontecem. A história, no geral, ela tá mais que uma crítica à sociedade, a essa mentalidade, ao próprio Estados Unidos na década de 20 e essas interações, e também puxado para um lado de tragédia, muito mais do que uma história de amor. O livro, ele é rápido, os acontecimentos são dinâmicos, ele não fica enrolando com nada muito vazio, tudo colabora para a história e para o nosso entendimento da história. E tem, claro, a parte do amor, mas ele fica sempre relegado em segundo plano. É como se o amor do livro, a história de amor, ele fosse apenas uma força motora em volta de tudo isso para acontecer. O amor soa muito como uma desculpa para os personagens fazerem coisas desonestas ou erradas, vamos dizer assim. Então, galera, eu vou deixar hoje aqui a dica de O Grande Gatsby, de Scott Fitzgerald, que foi um livro bem interessante para ler, então fica com uma indicação de hoje. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado da resenha de hoje. Deixe aqui nos comentários se vocês curtiram, se já leram essa história, se vocês gostaram, se querem acrescentar algo a mais também, tá bom? Fiquem à vontade aqui. Como de costume, eu vou deixar aqui embaixo os links para quem quiser adquirir o livro. E lembrando que se você adquirir esse livro, você também está ajudando o canal, belezinha? Não esqueçam de deixar aquele joinha, se inscrever no canal, para o canal continuar crescendo com qualidade. É isso, pessoal. Muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.